Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Oito e 34, 12 graus a temperatura, Rádio Chapecó, Chapecó Notícias, nesta sexta-feira. Semana mais curta, né? Porque tivemos um feriado na terça, aí já teve jogo da Chapecoense na quarta, e já vem a quinta, e o tempo passa, e o tempo vai, e o tempo vem, o tempo voa, né? Já estamos na sexta-feira, pensando no fim de semana, mas já de olho também lá na segunda-feira. Esse fim de ano aí vai... Já está passando, né? O ano, na verdade, passou voando, né? Acho que são momentos de crise que fazem a gente ter essa impressão que o tempo passa mais rápido, doutor Carvalho. Trabalha mais, né, Fábio? Já pensa no fim do mês para pagar as contas, né? E aí quando vê, chegou mesmo o fim do mês. Mas esses feriados, nós falávamos antes, para mim é uma ilusão, né? Porque no fundo você acaba acumulando o teu trabalho e daí é que nem abrir uma represa, né? Depois que passou o feriado, você quebra trabalhando. Verdade. Ali é o último feriado do ano, né? Graças a Deus. E Natal e Ano Novo... teremos aí em domingos, né? De sábado para domingo. Ricardo Carvalho, procurador do município de Chapecó, né? Já nos demos bom dia anteriormente aí na entrevista também com o Gilson Vivian, empresário do ano 2016. Nós vamos falar de alguns assuntos aí bem importantes para a nossa comunidade chapecoense. Bom, com relação ao transporte público, tem alguma novidade sobre o edital? Está evoluindo. Do novo transporte? Está evoluindo. O novo edital para o transporte público de Chapecó, doutor? Sim, está evoluindo. Nós tivemos, inclusive, ontem uma reunião com o Ministério Público, né? Estamos afinando aí algumas situações. Nós acreditamos que muito breve estará pronto o edital. Nós temos uma opção que foi construída, inclusive, na tarde de ontem, junto com o Ministério Público, de que faremos a publicação no início do ano, né? Nós faremos a publicação no início do ano, que justamente como é uma ideia nova, nada melhor do que fazer no ano novo, né? No começo do ano. Mas atendendo àquela expectativa que o prefeito nos passou, que é de termos uma tarifa em valor baixo, né? Razoável, e um serviço público de qualidade, né? Pois é. Porque tinha a intenção de talvez publicar isso ainda em 2016, mas até poderíamos, Fábio. Até fim de mandato, tem que fazer os ajustes, isso, melhor deixar para... Até poderíamos. Pela envergadura do trabalho, pela repercussão que tem um contrato desse, que é de longo prazo, né? Nós optamos por fazer no início do ano, até para não dar margem a conversas aí de que se está publicando um contrato dessa envergadura aí no apagar das luzes. Muito pelo contrário, né? Faremos no acender das luzes. Pois é. Mas isso em construção junto, né, do Ministério Público, junto... Entidades representativas, teremos audiência pública para demonstrar à população quais foram os passos que nós caminhamos, né, Fábio, para chegar naquela conclusão de trabalho. E não é uma tarefa fácil, é um serviço complexo, né? Envolve, além da comunidade que utiliza o serviço, todas as ferramentas que a administração municipal, o poder público, vai ter para controlar essa prestação, que, como eu disse, é por 20 anos. Né? Pois é. Segue esse contrato, que é um contrato tampão, um contrato precário. É um contrato precário, chama, né? Já reconhecido pelo Tribunal de Contas com a finalidade de atender à necessidade do transporte coletivo até que seja elaborado o edital novo e o novo contrato seja assinado. O que eu posso te dizer, né, Fábio, apesar dos problemas que são vertentes e a gente entende que existem realmente, essa precariedade aí, ela acaba
trazendo para a comunidade um serviço, digamos assim, razoável, tá? Nós temos o levantamento que foi feito pelo Plano de Mobilidade, que acusou algumas necessidades urgentes de solução, mas nós entendemos que, como estamos mexendo no contrato como um todo, nada melhor do que como tratar isso já dentro de uma nova regra, que o contrato faz leis entre as partes, né? Então, ao invés de ficar fazendo pequenos remendos que não surtiria efeito a curto prazo, é colocar tudo dentro do mesmo trabalho e resolver tudo numa tacada só. Eu já te perguntei, né, e nós já falamos aqui a respeito sobre esse assunto do transporte, e já comentamos que é uma incerteza até para quem opera hoje o serviço, né, porque não sabe o que vai acontecer, mas essas empresas pagaram certa vez a chamada outorga, né? Mas eles recuperaram. Pois esse dinheiro foi devolvido porque foi suspenso o contrato. O que nós estamos fazendo e com... Isso foi lá na renovação? Isso, a renovação foi lá em 2009 para 2010, tá? Isso que foi discutido, foi judicializado, e até nós conversávamos bastante com as entidades que nos procuraram, com o próprio Ministério Público, né, que nós estamos tendo uma certa cautela na construção desse edital, justamente para não se judicializar novamente, né, Fábio? Se judicializou e se passaram praticamente 7 anos e não se teve uma conclusão do trabalho. Tá? Uma das minhas características como profissional, como advogado, é sempre buscar segurança jurídica, né? Não adianta nós montarmos uma solução agora que parece ser imediata e definitiva e não trazer solução jurídica para a situação, né? Então essa é a nossa cautela, esse é o nosso cuidado, e para quem está aguardando há 6 anos aí a solução do problema, não há nada de mais aguentar aí mais 40 dias para que tenha realmente a solução como definitiva, sacramentar a situação, né? E para nós partir aí para um período de aprimoramento do serviço público de transporte. Bom, se tudo andar de acordo com o previsto, às vezes isso não acontece, mas acontecendo, né, um trâmite aí bem normal, bem tranquilo desse edital do transporte público. Poderemos ter as novas empresas operando aqui em Chapecó quando? No ano que vem. Mas isso primeiro semestre, segundo semestre? Acreditamos no primeiro semestre. Depois a parte mais difícil é a elaboração do trabalho, é a conclusão do trabalho do edital, porque tem que se prever muitas situações futuras, né, Fábio? Porque há o crescimento da cidade, né? São situações que muitas vezes se discute com uma matriz ideológica que para nós nada mais é do que um trabalho técnico, né? Então nós temos que ver aquilo que hoje existe, qual que é o padrão hoje que nós temos na cidade, e temos que ter uma expectativa do que acontecerá nos 20 anos próximos da cidade, né? Então assim, não é um trabalho fácil, e não é fácil, é facilmente constatado de que não se conseguiu resolver até agora, né? Então essa é a nossa intenção. E acreditamos que as empresas se habilitem, e se habilitando, depois de feito todo o processo da licitação, a questão de começar a operação é muito rápida. Bom, deixa eu tratar de um outro assunto aqui que está sendo discutido com mais intensidade, principalmente nessa semana, e nós já estamos, né, abordando esse tema há algum tempo, mas, né, nessa semana, evidentemente, ontem aconteceu uma reunião de trabalho na Câmara Municipal, e tratamos disso hoje, bem cedo aqui, no Chapecó Notícias, os food trucks aqui em Chapecó, que é um novo conceito, é uma novidade, isso também, né, veio a Chapecó. E se você circular pela cidade, principalmente no período da noite, você vê muita gente atuando nessa área. Está sendo discutida a regulamentação, né, dessas, vamos chamar de empresa, né, ou são microempresários, mas pessoas que atuam no ramo, né. E aí já algumas manifestações, quando eu tratei do assunto aqui a primeira vez, já alguns ouvintes, né, ligavam, mandando mensagem, também, é só surgir uma coisa nova, que tá aí, os governos não podem ver algo novo que já querem, né, botar as unhas aí para cobrar imposto. Qual é o posicionamento do município com relação aos food trucks? Todo negócio bom tem um ônus e tem um bônus, né, Fábio? A verdade é essa, né? No fundo, o vereador Scolari ficou sabendo de um trabalho que estava sendo elaborado já, que é a regulamentação dessa atividade. Porque hoje eles estão enquadrados como ambulantes. Não é enquadrados como ambulantes, né? Uma parte da legislação dos ambulantes, ela se aplica paralelamente a essa atividade, porque lá na legislação dos ambulantes prevê a venda de produtos alimentícios, certo. Tá? Mas tem lei federal que trata... Não. Dos food trucks? Não. O que nós temos foi uma lei federal que foi aprovada há pouco tempo, que ela trata da possibilidade de sucessão, de se dar caráter patrimonial às concessões de estabelecimentos, e basicamente ela se originou por problemas da orla de Copacabana,
né, dos quiosques que tinham lá. Então, nós temos uma lei que ela não é de food trucks. O que tem hoje existe um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, né? E existem leis municipais, Fábio, que a gente tem se espelhado nela. Como muitos municípios se espelham na legislação nossa dos ambulantes, que é uma legislação bem evoluída, não tem nada de errado a gente se espelhar também em exemplos bem-sucedidos de outras cidades, né? Mas muito pelo contrário, não é esse o enfoque nosso só da questão tributária, tá, Fábio? Uma preocupação maior do município realmente era a questão sanitária, né? Sanitária, e a regulamentação e a organização da atividade como um todo, do ponto de vista de que é um mercado em franco crescimento, né? E Chapecó é uma cidade mediana, não pode ser considerada uma cidade grande. Se nós não tivermos uma regulamentação, todos vão querer se colocar justamente no eixo da cidade, que é a Avenida Getúlio Vargas, e isso pode criar logo na frente aí, né, um problema aí entre os próprios empresários que disputam esse mercado, né? A intenção é regulamentar justamente para preservar essas pessoas que exploram essa atividade, preservar os consumidores, porque nós vamos ter regulamentos de sanidade desses produtos, né? Isso é a questão, no meu ponto de vista, mais importante. E, naturalmente, é aí que tem a questão tributária, que tem que ficar bem claro, nós temos que equilibrar o jogo, porque se tem estabelecimentos itinerantes, eles têm que também ter a contribuição deles. Porque Eles contribuem com o que hoje? Hoje, praticamente, é uma licença. Tá? É uma licença. É uma licença provisória? É uma licença provisória. Tá? Se nós pegarmos hoje o que nós temos já de trabalho feito dessa legislação, que a gente buscou em outros municípios, o que se procura trabalhar nessas outras cidades? É uma análise anual dos veículos, para que se encontre dentro de condições de sanidade razoáveis, né, para que não tenha comprometimento do produto que eles vendem. Eles pagam um alvará de localização e eles pagam uma contribuição fixa, como é hoje o profissional liberal. Se você pegar hoje o advogado, se você pegar hoje as profissões liberais, o engenheiro, normalmente eles têm duas opções de pagamento de tributo, né? Ou é pelo faturamento, ou é uma taxa fixa, né, que paga-se por mês. Mas o governo está querendo já a parte dele. Não é esse o viés da conversa. Nós não podemos ser injustos, porque se tu pega lá o bar, o restaurante que está estabelecido, ele tem toda uma gama de impostos, de taxas que são colocados a ele para que ele possa exercer atividade, e se nós não equilibrarmos essa situação, nós estamos desprestigiando essas pessoas que movimentam toda a máquina pública, né, Fábio? Certo. Mas quem faz hoje o controle da sanidade nesses estabelecimentos? Vigilância sanitária. Hoje a situação, é por isso que nós precisamos de uma regulamentação, tá? Quando eu assumi a procuradoria lá no início do ano... Mas há essa fiscalização. Sim, hoje ela é feita, como eu te falei, hoje nós emprestamos a regra dos ambulantes para essa atividade. Certo. Quem controla os ambulantes hoje é a Secretaria de Defesa do Cidadão. Tá? Não existe uma participação de fiscalização da vigilância sanitária. Certo. O que eles fazem é uma recomendação, um esclarecimento, né, algumas informações básicas para aquela atividade, tá? Mas não é feita a fiscalização. Porque não tem uma lei, né? Certo. Isso estará resolvido quando? Porque a próxima reunião de trabalho eu acho que é para fevereiro, né? Lá no começo da nova legislatura, até lá os ajustes sendo feitos, né? Porque falou-se aí talvez uma cozinha integrada aí para todos. Eu acho que não funciona isso, também, minha opinião, né? Acho que mesmo porque os estabelecimentos, aí eu acho que perde a razão, né? São micronegócios, né? Assim, uma coisa que ficou bem evidente ontem lá, o que você fala muito em ponto fixo, em itinerância, o que eu acredito que é digamos, o cartão de visita desses estabelecimentos itinerantes nas cidades maiores, é justamente o tipo de alimento, né, que as pessoas... É um alimento diferenciado, ou é um x-salada lá com carne de costela, ou é uma outra alimentação diferenciada. E é isso que faz o consumidor procurar esse estabelecimento, né, esse local de venda. O que eu penso, Fábio, é que no final a gente tem que avaliar basicamente com muita propriedade, porque qualquer legislação que autorize ou proíbe uma atividade que é legal, que é lícita, tem que ter cuidado ao elaborar, porque se tu inibir a atividade, daqui a pouco vai mandar de segurança, tu tem que voltar para trás. Se tu amplia demais aquela atividade também, ou cria situações que são além do que tu pode legislar, porque daí seria competência da legislação federal, também vai vir um mandado de segurança ou alguma ação judicial, né? E tem que se revisar. Volto a frisar. Minha preocupação sempre quando está elaborando alguma redação dessa magnitude é ter segurança jurídica. Tá? Não podemos fazer de conta, lavar as mãos e dizer que está resolvido agora, né? Bom, aí que eu vejo com bons olhos, né, o vereador Valmor ter levado essa discussão para a Câmara de Vereadores. Lá é a casa do povo, né? O nosso trabalho lá na Procuradoria
ele é eminentemente técnico, né? Nós estamos elaborando um trabalho técnico-jurídico. Porém, as peculiaridades nossas do município, as situações nossas pontuais aqui, que não se comunicam com aquilo que tem em Curitiba, aquilo que tem em Florianópolis ou São Paulo, né? Onde é que tem que se discutir? Na Câmara de Vereadores, né, Fábio? Agora, eu já recebi aqui algumas manifestações falando assim, pois é, aí, além dos impostos, né, que a gente comentou agora há pouco, aí vão começar a exigir isso e aquilo, acessibilidade, não sei o que mais, vai inviabilizar esse trabalho que hoje é desenvolvido, é prestado, é oferecido à comunidade. Foi falado da acessibilidade. A acessibilidade é um problema que a gente tem que administrar localmente por uma legislação federal, certo? Ela veio enlatada lá de Brasília, está aqui conosco. Eu estive no Ministério das Cidades na semana passada para tratar sobre regulação fundiária e também para conversar sobre as perspectivas que se tem sobre esse problema da acessibilidade. Naturalmente, quando você mexe com atividade, tem quem fica mais contente e tem quem fica descontente, né? Jesus morreu na cruz porque não conseguiu contentar todo mundo, né? Então, assim, não penso em fazer nada que vai contentar a todos. Porém, o que se cobra no estabelecimento normal, né, Fábio, vai ter que ser cobrado também minimamente, né, de quem tem uma atividade econômica, tá? Porque também não seremos justos isentar uma fração da atividade econômica e colocar os ônus lá para os demais que estão estabelecidos. Acessibilidade, já que tratou no assunto, acessibilidade, nós estamos numa discussão, ontem tinha uma reunião importante na Associação de Engenheiros e Arquitetos, que eu não consegui comparecer, em função de outras atividades na Procuradoria, mas nós estamos tratando de algumas regulamentações no nosso Código de Obras, tá? Nós temos que trazer as partes que são mais amenas da legislação federal para a nossa legislação local, certo? Eu acho que isso vai se criar mecanismos para que realmente nós possamos ter acessibilidade como uma regra de inclusão e não de dificultação das atividades econômicas, né? Agora é uma discussão que já vem de muito tempo e a gente percebe agora, né, mais recentemente, falando em acessibilidade ainda, os passeios sendo trocados, né, aqui na área central, porque mudou o padrão, né? Sim, isso é outra situação, tá? Veja só, nada que a gente tem que cobrar lá na administração municipal é criação da cabeça dos fiscais, ou da procuradoria, ou do prefeito, né? Tudo está na legislação. A legislação fala em produção da Câmara de Vereadores, tá? Nada é feito apenas pelo Executivo, né? A questão das calçadas, ela vai além da única e exclusiva acessibilidade, tá, Fábio? Se você for analisar a nossa cidade hoje como um todo, nós estamos tratando de 3 modais, voltando à questão da mobilidade pública, né? Mobilidade urbana. Nós temos 3 modais básicos de transporte hoje que são os utilizados, né? O básico, que é a própria caminhada, né? Você se locomover a pé. O estudo de mobilidade urbana apontou que para esse tipo de locomoção ela tem um limite de trajeto. Passou de 2.000 metros, a pessoa ou vai de carro ou vai de ônibus. Então nós estamos tratando as rotas acessíveis na nossa cidade justamente com uma ênfase maior nas calçadas para incentivar as pessoas a se locomover nesses trajetos, como o estudo de mobilidade apontou, a pé. Aí vamos diminuir o número de veículos na cidade. O segundo ponto, quando nós tivermos a licitação concluída, nós vamos ter um modal de transporte que é o segundo mais utilizado, que é o transporte coletivo, né, que é o urbano, que são os ônibus. E o terceiro, que tem se tratado muito hoje na cidade, são as ciclovias, tá? Ciclovias nós temos 2 viés, tá? Nós temos uma outra reunião de trabalho tratou da segurança do ciclista. Viu, assim, na proposição do Neuri Mantelli também. Sim, vereador. Veja como é interessante. Eu sou ciclista, me considero ciclista, ando de bicicleta há muito tempo. Nós temos 2 situações, tá? Quando nós tratamos lá no plano de mobilidade, a bicicleta é como meio de transporte, não como atividade de passeio, de diversão, né? Certo. Então nós tratamos lá como como modal de transporte. Uma coisa se confunde com a outra? Sim, mas num primeiro momento nós temos que analisar, e aí que está a discussão. Mas só estão tratando das calçadas, só estão tratando do transporte coletivo, porque o grande volume hoje de transporte de pessoas é feito por esses 2 modais. Certo. Se for comparar aí hoje a bicicleta como meio de transporte, em Chapecó ela é insignificante. Nós temos uma tendência que é crescente, que é o ciclismo de passeio. Tá? Tem que ter segurança, não tenha dúvida. Agora, insignificante também, porque não há muitas opções para que as pessoas utilizem a bicicleta. Nós fatiamos, né, Fábio, e essa é a intenção nossa, justamente em função dos volumes, né? Então, nós estamos trabalhando as calçadas, o transporte coletivo, o edital novo, né? E, com certeza, o ano que vem nós teremos novidade, aí vai ser mudada a dinâmica do nosso trânsito, né? E com a modificação do trânsito, nós vamos ter as ciclovias. Bom, assuntos que estão sendo debatidos, que constantemente estão, né, em discussão. Sim. Mas com relação aos food trucks, eles devem se adequar integralmente a essa questão
da acessibilidade. Guardadas também... as características, né, Fábio? É preciso discutir isso. Isso, guardadas as características. Ou seja, não é bem claro, hein? Não é bem claro. O que eu acredito é que nós estamos num momento muito rico, tá? Porque existem as instituições que fiscalizam a aplicação da lei, tá? Certo. Isso aí não é o prefeito que diz, não vou cobrar essa legislação aí, não é assim que funciona, tá? Existem outras entidades aí que estão em cima para que sejam aplicadas as normas legais. O que eu sempre defendo é que o norte básico, tá? Razoabilidade. Nós temos que ser razoáveis nas cobranças. E a razoabilidade, ela tem a ver com as características peculiares de cada atividade, tá? E, naturalmente, o food truck, ele tem as suas características peculiares, né? E nós vamos ter que respeitar na hora de cobrar a acessibilidade dele, né? Certo. Tem mais dois assuntos aqui ainda, eu quero te perguntar. A gente está quase em cima da hora, mas com relação às ocupações de escolas, porque vinha acontecendo em universidades federais, vinha acontecendo em institutos federais, vinha acontecendo em outros estabelecimentos, né? Mas também tivemos registro em escolas do município. O município não tem o antigo segundo grau, é o ensino médio hoje, né? Tem fundamental e nós temos o básico, né? Básico fundamental, né? Mas tivemos agora, por exemplo, alunos, né? Muitos deles com menos de 15 anos de idade, ocupando, reivindicando, e aí o prefeito foi lá discutir a situação também. Qual é o posicionamento, afinal de contas, do município com relação a essas ocupações que ocorreram também em escolas da rede municipal? A posição do município, Fábio, é preservar aquelas crianças, porque você trata de crianças, né? Não podemos nem chamar de adolescentes, né? A preservar a vontade daquelas crianças, dos pais dessas crianças que querem que elas terminem o ano letivo. Tá? Essa é a posição do município, e vamos bater em cima e vamos defender essa tese até o final do ano, porque acreditamos que a maioria, essa é a grande democracia, né? Tem que prevalecer, né? Se a vontade da maioria é ter aula, né? Nós temos que preservar esse interesse. Agora, essa vontade da maioria, por se tratar de adolescentes, crianças, a vontade da maioria, diga-se, dos seus responsáveis. Dos seus responsáveis, tá? Porque essas pessoas, quem que são os responsáveis pelos menores? Os pais. Porque a os gente pais está ou tratando aqui de questões legais. Isso, essas crianças não têm vontade própria, elas são inimputáveis, tá? Elas não, como elas não podem responder civilmente, exatamente, não podem responder civilmente, também não podem ter opinião civil, né? Não pode ter vontade própria. Não, isso aí estão sendo autoritários, não é autoritário, isso é a lei que preserva, tá? Isso é a lei que preserva. Agora, as manifestações, eu sou a favor da livre manifestação, já participei de muitas manifestações, seja no tempo de colegial, no tempo de participar do Grêmio Estudantil, participei do diretório acadêmico da universidade, mas nós não podemos interferir na mobilidade e na vontade dos outros, certo? Nunca participei do movimento que trancasse uma rua, que inibisse o direito de alguma pessoa a deixar de ir e vir, ou de participar de alguma atividade, ou para a escola ir, né? E o meu princípio geral é esse, tá? Essa é a minha opinião particular, né? Certo. E o município está defendendo o quê? É o interesse daquelas crianças que querem concluir o ano letivo. Mas que problemas tivemos nesse sentido? Tivemos lá no Jardim do Lago, o pessoal saiu para fazer uma assembleia, pontuais. Algumas escolas indígenas também, mas a informação que eu recebi que deixaram, né, as estruturas, mas esses casos pontuais, vocês chegaram a comunicar Ministério Público, com certeza, Infância e Juventude, Infância e Juventude, Tutelar, Justiça, qual foi o procedimento? Infância e Juventude. As pessoas querem se manifestar, querem ficar na frente dos prédios públicos, né? Tem uma teoria agora que eles estão disseminando de que as escolas são dos estudantes, né? Não tem problema, não podem atrapalhar a vida daqueles que querem concluir o ano letivo. Nós estamos apagando as luzes do ano letivo. Tu já pensou, Fábio, nós vamos concluir agora? Como é que nós vamos terminar isso? O problema é que tem muito discurso para a torcida contra e a favor. É isso aí mesmo. São os extremos, né? A administração não tem que ser levada nem por um lado nem por outro, tá? A administração pública, ela tem que preservar o interesse da maioria. Mas o Brasil hoje vive momentos extremos, né? Nós estamos apertados, né? Estamos num momento muito delicado. Eu defendo todas as opiniões e deixo todo mundo falar, por mais que eu não concorde, tá? Agora, eu acredito que nós estamos tratando de crianças que, como eu te falei, não têm vontade própria, né? São crianças que são facilmente confundidas, muitas vezes pelos discursos, né? E nós, da administração, temos que trabalhar o quê? A conclusão do ano letivo. Se é com pedido judicial para que não invadam as escolas, mas assim, até agora está tudo muito ordeiro, tá? O prefeito foi lá, conversou, desocuparam. Até agora o que eu fiquei sabendo é que houve uma outra assembleia nessa mesma escola e que na assembleia essas crianças né, até teriam optado por fazer de novo a ocupação, né? E nós conversamos com o Ministério Público da Infância e Juventude, o prefeito pessoalmente conversou com a promotora e nós estivemos ontem conversando com o juiz da Infância e Juventude. Justamente, não
a nossa questão não é preservar o patrimônio, o prédio em si, mas aquelas crianças que querem concluir a escola, né? Querem concluir o ano letivo, né, Fábio? Estamos na reta final do ano Exatamente. letivo, né? Bom, a intenção seria, então, para evitar, se houver alguma manifestação novamente nesse sentido, não deixar entrar na escola? Com certeza. Temos que preservar, como eu te falei, né, Fábio? Não é quebra de braço, Agora, não é cabo de guerra. Sim, mas se isso ocorrer e porventura alunos estejam em sala de aula... Mas a Procuradoria já está tomando as medidas lá adequadas para conter isso. Uhum. Bom, tomara que tudo transcorra... Tomara. Né, sem maiores Tomara que haja bom senso, né, Fábio? E a vontade da maioria prevaleça. Isso é democracia. O resto, para mim, é baderna. E quando a gente fala aqui que as crianças não têm vontade própria, né, não tem... a gente está falando, acima de tudo, da questão legal, né? Com certeza, estou falando da questão legal, tá? Não me interpretem mal. As pessoas não peguem aqui uma manifestação e joguem, né? O fulano falou que as crianças não podem se manifestar porque não têm vontade própria. Isso está na lei. Legalmente. Isso está na lei, né? A pessoa tem vontade própria, responde por si a partir dos 18. Exatamente. Até os 16 é uma regra, dos 16 aos 18 é outra, certo. E dali para frente é todo mundo igual. Certo, muito bem. Prefeito Luciano Boligon disse que alguns contratos estariam sendo revistos. Eu perguntei para ele a respeito do estacionamento rotativo. Que contratos são esses que estão em fase de análise e sendo revistos pela administração? O prefeito está revendo, e isso não tem passado pela Procuradoria, porque não é da competência dela, né, Fábio? Mas o prefeito tem trabalhado incessantemente aí dentro daquela teoria dele de enxugamento, né, da administração. Então ele está revendo cargos e está revendo os contratos. Tá, do modo geral. Então não tem nenhum contrato que está ficando de fora dessa análise, né? Alguns realmente já está essa ótica dele de encurtamento de despesas, né? E aqueles que dentro da ótica da administração dele, da gestão, tem possibilidade de se rever de acordo com o contexto atual da economia, né? Com certeza ele vai imprimir esse ritmo dele, né? Muito bem. Ricardo Carvalho, procurador do município de Chapecó, obrigado pela presença, conversaremos em outras oportunidades novamente, certo? Um abraço, Fábio, obrigado, e a intenção nossa, como eu te falei, é que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Preservamos as opiniões de todos, sem dúvida. No entanto, como nós estamos tratando nesse caso aí das escolas, situações que envolvem crianças, tá? Inclusive creches junto, né? Dos mesmos estabelecimentos, a cautela e o cuidado nosso é triplicado. Vamos ter bom senso nessa aula. Com né? certeza. Isso vale para todo mundo. Um abraço aos ouvintes e obrigado, Fábio, pela disponibilização do espaço aí. Um abraço. Obrigado, Ricardo Carvalho. E tem mais um intervalo que rapidinho a gente volta então só para fazer o fecha do programa. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.